Quando alguém fala assim, Uhum. porque o Superman nos quadrinhos é assim, a pergunta que tu tem que fazer é em qual fase, né? Porque o É. Superman de 38 já não é o mesmo de 40, só para ter uma, o Superman surgiu em 1938. Em 40, 41, 42, ele já virou o Superman pró entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra. Uhum. O Superman do pós-guerra já também é outro. O Superman dos anos do pós-censura, Código de Censura de 54, é outro. O Superman dos anos 60 é outro, dos 70. Então, assim, você vai. São vários. E aí, quando você pensa cinema, game, desenho animado, não sei o que, aí, porra, aí, cara, multiplicou ao infinito isso aí, né? Então, esses Uhum. personagens, na verdade, eles são muito ricos e muito cheios de leitura, né? É. Acontece de forma semelhante também com outras produções culturais, né? No caso de certas franquias muito consagradas dos mangás, né? Sei lá, Dragon Ball. Dragon Ball também tem uma riqueza ali de percepções. Alguns vídeos que eu fiz no canal que chamaram muita atenção foi eu mostrar como que o Dragon Ball no começo era um mangá erótico e político, né? E pouca gente lembra Interessante. disso, né? As pessoas só Uhum. lembram quem tem mais poder, o Goku ou sei lá quem. Mas, bicho, É. olha as primeiras histórias. Nas primeiras histórias tá o Goku criança enfrentando fascista, uma milícia fascista e tal, e ao mesmo tempo cheio de piadas assim mega pesadas, que hoje nem mesmo no Japão isso passaria, assim, não numa Shonen Jump na vida, que é a revista onde saiu o Dragon Ball. Piadas muito, muito picantes, né? Pô, tem uma ali pesadíssima que Uhum. eles colocam como é que é o nome da mina? Agora fugiu o nome. A Bulma. Acho que é Bulma. A Bulma? Eles Aham. colocam. O Long põe a Bulma pra dormir e vai mexer, deixa ela pelada dormindo e vai nela, com ela dormindo. Só não aconteceu porque acontece alguma coisa lá e ela acorda. Mas então tinha umas coisas pesadíssimas, sabe? Mas com um elemento erótico muito forte que foi se perdendo ao longo da série, assim como essa questão política mais evidente. Mas Dragon Ball nunca deixou, inclusive, de ser uma obra muito politizada até, em alguns aspectos, né? Sempre tem alguns comentáriozinhos, alguma acidez ali, às vezes muito no segundo, terceiro plano, mas tá ali. Eu não sabia disso que Dragon Ball tem tanta essa mensagem. Pra ser sincero, eu só assisti quando criança, assim, né? Daí Uhum. eu lembro que na minha bolha caiu muito num tema, quem é mais poderoso? O Goku, o Superman, né? Voltando pro Assim, Superman. é Daí isso tu que fica. fica, putz, É, foda-se, né, meu? exato, eu acho. É um debate tão chato, cara, tão Muito desnecessário. Então, chato. Muito chato, cara. E eu acho que uma coisa que eu parei pra pensar, né, que no final da história, esses personagens acabam sendo criados também como propagadores de ideias, né? Não sei se tu me entendeu, mas tipo o Superman, o exemplo mais claro, né, o Capitão América, né, que foi criado para propagar uma ideia ou não. Pode corrigir se foi. eu Não, estiver sim, errado. sim, sim, sim. É que o Capitão América surge bem no meio da Segunda Guerra, então ele, É. ele é o. Um outro nome para o Capitão América, já que a gente estava tendo o Homem Super, o Homem Morcego, era o Homem Bandeira, né? Ou o Homem Uhum. Bandeira, ou o Homem Nação, né? Ele poderia ser claramente chamado de Flagman, Nation Uhum. Man, sei lá. Sim. Ah, mas o próprio personagem também, né? Chega um ponto que, sei lá, tu pega os quadrinhos do Capitão América dos anos 80 para cá, mais ou menos, eu acho que, sei lá, eu acho que o Homem de Ferro é mais propaganda de um American Way of Life e coisas do tipo do que o próprio Capitão América, né? Então, às vezes, também isso engana. Entendi. Tu Uhum. entende? Às vezes isso pode enganar no sentido de, aquele ali, nossa, tá óbvio, é o nome, sei, mas, cara, repara só o que tá acontecendo nas histórias dele, repara como esse personagem acabou evoluindo por uma série de circunstâncias e Uhum. mudou muito do perfil, né? Hoje, por exemplo, o Capitão América é muito mais um super-herói da saudade, de uma nostalgia idealizada sobre os Estados Unidos do que uma propaganda dos Estados Unidos contemporâneo. Até porque, Uhum. se tu for olhar uma série de histórias dos últimos tempos, desde os anos 80 eu lembro de histórias assim, não lembro se nos 70 já tinha, não sou um grande leitor do Capitão América, mas nos anos 80 eu sei que já tinha. Eu até já Uhum. comentei no canal sobre essas histórias. O Capitão América já tinha um desconforto imenso com os Estados Unidos. Pô, mas eu uso essa bandeira. Tem até fases dos quadrinhos que às vezes ele tira essa roupa e ele troca. Porque ele diz, eu não vou vender mais não vou mais sustentar essa bandeira de uma nação que eu não reconheço mais. Eu não sei que Aham. nação é essa aqui. Eu cresci na Segunda Guerra. Aquele era naquela época era muito fácil pra gente acreditar que a gente era um mocinho contra os vilões, porque do outro lado eram nazistas eram nazistas e racistas, no caso dos japoneses, que acreditavam na superioridade da raça Yamato, fizeram aqueles horrores na China, na Coreia, então era fácil de se achar herói, É. né? Mas agora o mundo é mais complicado, e aí né, por exemplo, isso aconteceu muito nos quadrinhos do Capitão América pós-Vietnã, né? Ou seja, o Capitão América pós-guerra do Vietnã, a gente
quem estuda muito a história dos Estados Unidos percebe que é um ponto de virada cultural fortíssimo nos Estados Unidos, e a gente vê isso, os sintomas disso a gente vê em todas as mídias, todas as artes. E o Capitão América é um que sentiu muito essa coisa, esse desencanto pós-guerra do Vietnã. E por isso que ele é um personagem muito diferente depois disso. Sim, sim, sim. Sabe o que eu fiquei pensando aqui, né? Que a gente tá numa era. A gente tava, na real, né? A gente ficou por muito tempo numa era de ouro dos filmes de herói, né? Tu, observando a nossa sociedade, tu acha que a nossa sociedade tava buscando por heróis inconscientemente, por isso que tava indo ver os filmes, ou é algo mais banal, algo mais simples assim? Não, eu acho que tem sim alguma coisa, porque toda moda, né? Toda moda, toda tendência, ela é reflexo de alguma coisa que está rolando, né? Aham. E sempre de uma maneira muito dialética, ou seja, ela é reflexo do que está rolando, mas ela também é causadora do que acontece fora dela, né? Então, assim, uma coisa vai Uhum. alimentando a outra, né? É um círculo vicioso, né? Então, no caso dos super-heróis, bom, aí tem algumas leituras, né? O Alan Moore tem uma leitura muito pessimista, mas que eu acho que o argumento dele é bom, né? Ele pode ser Uhum. contrariar, mas o argumento dele é bom, de que não é por acaso essa ascensão de filmes super-heróis com a ascensão da extrema-direita no mundo, né? Ele É. entende que essa ascensão de filmes super-heróis, eles de alguma maneira sintomatizam e ao mesmo tempo causam uma busca, principalmente entre homens, de uma espécie de fantasia de poder na qual você resolve as coisas na porrada. Você resolve Uhum. o mundo está muito complicado, o mundo está muito cheio de pô, como é que você desenrola mudança climática? Como é que você desenrola a crise econômica? Essas coisas você não resolve falando grosso, né? Então, os super-heróis meio que vêm para suprir essa fantasia de não, mas tem alguns momentos que eu falando grosso, eu resolvo, tu entende? Né? Por Uhum. isso que, de certa maneira, indo na continuidade desse argumento do Alan Moore, eu acho que é uma imagem bastante emblemática, o Thanos, depois o Homem de Ferro salvando o universo com um instalar de dedos, né? Ou seja, isso é o supra-sumo de uma fantasia de poder, a ideia de que você consegue resolver as coisas num instalar de dedos, ou seja, um mundo complexo que, se você instalar os dedos, se resolve tudo na mesma hora. Então, então, na leitura, por exemplo, do Alan Moore e alguns outros, não só ele, tem a ver essa ascensão aí. E eu acho que alguns cineastas também pensam isso. Eles não falam isso abertamente, mas eles pensam isso. Eu acho que esse último filme do Batman, o The Batman, pelo Matt Reeves, não sei se tu Uhum. viu. Vi. Excelente É, filme. Eu gostei pois é, bastante, pelo menos. ali o Uhum. Matt Reeves me parece que ele também pensa isso. Ele não falou em momento nenhum, Sim. mas me parece que ele fez questão. O filme chega até às vezes a ser meio óbvio de mostrar um Batman que não pode ser esse machão que resolve as coisas no salário dos dedos, que ele percebe que isso ele não consegue. No tanto que os vilões da história são justamente os que querem fazer isso. E daí ele se Uhum. distancia. Inclusive, esse último filme do Batman, ele tem uma cena, ele tem a cena final dele é uma cena final estranha, até para pensar, porque sempre, todos os filmes do Batman, qualquer um, a cena final é contra o vilão principal, certo? E a cena final não tem nenhum dos vilões principais, cara. A cena final é ele lutando contra aquela galera que se reúne, uns Shanner ali meio esquisito, que se reúnem para fazer Ah, tu fala massacre. a batalha final, não a É. cena de motinho. É Não, que a não, cena não, de não. motinho eu acho meio brega ali, meio Não, eu falo Velozes e do. Furiosos ali. Não, eu falo do clímax mesmo, assim, sabe? Aquele Sim, sim. clímax ali onde. Cadê o charado? Tá preso. Cadê o pinguim? Não tá ali. Só tem a mulher gato dando uma força, mas também não tá contra, tá ajudando. Então, Sim. assim, é uma cena que basicamente é contra uma sociedade que cultua a violência, que Aham. quer soluções rápidas. Que soluções rápidas? Ah, eu vou pegar um rifle e vou matar a prefeita, vou matar a elite de Gotham, vou matar. Sabe? Então, nesse sentido, eu acho que também tem cineastas que estão atentos a isso e talvez até mesmo preocupados. Cara, é sinistra essa mensagem do Matt Reeves no final ali, né? Na reta final do filme, quer dizer, né? Tipo, que o Charada basicamente vira um ídolo num Reddit da vida, assim, sabe? Num É. submundo da internet, cara. E todos eles E. cultuavam o Batman. Esse é o dilema que o É. Batman enfrenta ali. Ok, o Uhum. Charada é o líder deles, mas todos eles Uhum. cultuam o Batman. Sim, Todos eles tinham o sim. Batman como referência. E essa discussão é muito rica, né? Tu pensar que no Batman, como tu falou, né? Esse paralelo do Thanos de resolver tudo com o instalado de dedos, né? O Batman queria resolver tudo na porrada, acabar com os Exato. bandidos na porrada, com as Isso, próprias isso. mãos, sabe? Daí depois eu acho interessante essa reviravolta no. Não é reviravolta, né? É uma redenção que quase todos os filmes do Batman têm, assim, né? Que é ele
que eu acho que esse filme faz de uma maneira melhor, que é essa redenção de, cara, espera aí, quem sou eu, né? O que eu tô fazendo aqui mesmo? Uhum, uhum. Eu tô querendo acabar ou tô querendo construir algo, né? É É. muito interessante. Eu vi um padre fazendo uma leitura, um padre fazendo, eu vi em inglês isso, Uhum. chegou, eu vi no TikTok, que eu ainda vou, acho que eu vou replicar, porque tá em inglês, pouca gente viu, eu quero fazer isso. Só que eu queria dar o crédito pro cara e eu perdi esse cara, não tenho a menor ideia de como é que eu acho ele. Enfim, depois eu vou procurar com mais calma. Mas ele fez uma leitura muito boa de que esse Batman, aquela cena no final, que eles caem ali naquela enchente, é quase Uhum. um batismo de Jesus Cristo. Ou seja, ele sai quando ele sai porque ele vê que as pessoas estão em perigo, aí ele vai lá, salva ela, se sacrifica, ele tem um choque, aí ele morre, é uma espécie de morte simbólica, ele sai Aham. da água, ou seja, foi batizado, e agora ele é outro. Agora ele é Batman é amor, Deus é amor. Então ele vai lá e qual é o primeiro gesto dele? Ele vai lá e estende a mão e salva as crianças e guia as pessoas no meio da escuridão como o único farol naquela sociedade. Aquela cena é Então assim, foda. cara, é muito bonito aquilo, mas também tem essa coisa, tem essa simbologia, tem um autor de roteiro, o Robert McKee, fala de, como é que é o nome? Ascensão simbólica, acho que é esse o termo que ele usa. Então tem essa ascensão Uhum. simbólica, se a gente tá, estamos vendo Batman, vendo, peraí, a gente tá vendo outra coisa, que a gente tá vendo uma narrativa que já também não é mais tão, não é só Batman, né? Que tem um É. atravessamento bíblico ou messiânico, né? E daí vem o final, óbvio que Gotham, o dia amanhecendo e o Batman dizendo em voz off, entregando a mensagem do filme, que eu não sou mais vingança, né? Eu tenho que ser esperança, né? É quase uma transição de Velho Testamento para Novo Testamento, tá entendendo? É. Então tem mas se isso tem assim referências bíblicas, mas também eu acho que é um comentário sobre os filmes de super-herói. Dizer, olha, não dá pra Uhum. gente seguir um tanto despreocupado ou com o que tá rolando, porque a gente de alguma maneira tá dando combustível para isso tudo, Sim. né? E é uma coisa que eu vejo que o próprio Superman se perdeu, né? Porque assim, eu gosto. Na verdade, faz tempo que eu não vejo esse filme, mas eu gosto do Homem de Aço 1, né? O filme do Snyder, né? O Homem de Meu Aço do Deus, Snyder, sim. não, não é bom. Não Não é é. bom? Não. Faz tempo que eu não vi, mas eu lembro que eu tinha gostado na época. Não Mas é, não é. que agora eu lembro disso, né? Que o Superman não me remete esperança nas últimas Não, aparições, cara. não, ele é só Não remete vingança. esperança. É só Ele é só, vingança, é só ódio, vingança. assim. Hum. Culto da força. Não, o pessoal, aliás, até hoje todo mundo fica. Muita gente até hoje fica bravo comigo porque eu falei isso, olha, o cinema do Zack Snyder é tudo isso, né? O Zack Snyder, eu nunca disse que ele é fascista, mas ele bebe em referências fascistas o tempo inteiro. Eu lembro que eu falei isso, aí o pessoal brigou comigo, deu um mês, ele botou uma citação da Liga da Justiça dele, que ele estava relançando, e aí Uhum. ele pegou uma citação. Qual é a citação? Do Mussolini, pô. Na verdade, para ser justo, né, não era uma frase criada pelo Mussolini, mas era uma frase que o Mussolini gostava de repetir, que era criada por um outro autor. Então, assim, tipo, mas que é uma frase que não ficou famosa por esse autor original, ficou famosa por causa do Mussolini, sacou? Sim. Então, assim, aí ele pega e usa essa frase. Então, assim, tipo, o Snyder, a estética dele toda é muito fascista. E os personagens dele são todos fascistões. Então, tipo, são esses caras autoritários, são esses caras. A trilha sonora dos filmes dele são esses corais, aquelas coisas, aquela monumentalidade típica da estética totalitária. Então, assim, ele tem esse fascínio pelo culto à violência, por um corpo masculino idealizado e etc. E então, assim, eu vejo que. Eu até não sei, aí eu arrisco. Uhum. Que aquele imbróglio que teve de afastamento do Zack Snyder da Warner, eu não sei também se não teve ali dentro deles, porque basicamente são empresas, elas querem dinheiro. Mas já que ele não estava Sim. já que ele não estava mais dando tanto dinheiro, eu acho que também deve ter rolado para alguns ali alguma coisa do tipo, cara, isso aqui a gente pode não se incomodar agora, mas lá na frente talvez a gente se incomode. Não assim por uma questão de responsabilidade social, mas da gente começar a ser culpado por umas coisas que estão acontecendo. E como empresa a gente não quer levar esse BO, tá entendendo? Então, eu não sei, eu acho que isso está rolando. A gente fica sabendo, nós aqui, meros mortais, a gente fica sabendo muito pouco dessas histórias. Mas eu acredito que entre os artistas anda rolando esses artistas hollywoodianos e tudo mais, eu Sim. acho que anda rolando assim um cabo de guerra em termos como está sendo no mundo todo, ou seja, essa Uhum. polarização política ela também deve estar rolando dentro da indústria hollywoodiana. Eu